Queria agradecer então o convite à Fundação Serra Henriques e também a iniciativa à Câmara Municipal de Lisboa. E é com muito gosto que estou aqui para partilhar convosco algumas ideias sobre a Coroa Norte de Lisboa. Bom, o meu nome é Pedro Pinto, eu sou arquiteto, também introduzindo. Tenho trabalhado em projetos, em vários projetos de espaço público e também no ISCTE, onde sou professor, feito alguma investigação sobre espaço público. E sobre as transformações da cidade, também, no caso, em Lisboa e na área metropolitana de Lisboa. Eu vou começar a partilhar aqui uma tela para vos fazer uma pequena exposição de imagens para me estruturar também o pensamento. Em um instante. Bom, muito bem, imagino que estejam já a ver então uma pequena apresentação para nós académicos que estamos de nos socorrer para estruturar a comunicação. Bom, o meu trabalho sobre espaço público em termos de projeto passou por uma série de obras em Lisboa, desde a Expo 98, também o Café Polis, o Ateliê Risco, o arquiteto Manuel Salgado, outras obras também de espaço público noutras cidades muito ligadas a frentes ribeirinhas e a requalificação de espaços urbanos existentes, e depois parte de algum trabalho de investigação tem incidido também sobre esses temas, que tem um pouco a ver também com as transformações no espaço público, neste espaço público mais representativo, com ações muitas vezes suportadas por alguns programas com alguma especialidade em termos de intervenção, como o programa Polis, e que, de alguma forma, têm lidado com os temas que também estão aqui mais ou menos subjacentes. O que eu pensei que poderia ser útil falar ou estruturar esta apresentação, para passar os slides, seria falar-vos de 4 pontos que me parece que podem ser úteis para esta discussão da Coroa Norte de Lisboa. Frisando que parte do meu trabalho tem sido, não tanto nestes territórios de Interland, mas mais em alguns territórios específicos, seja frentes ribeirinhas, seja alguns espaços públicos onde há uma intervenção muitas vezes associada ao poder central ou a algum poder político forte, para áreas que têm alguma representatividade urbana ou que há alguma ambição de representatividade urbana. O que eu julgo que poderia ser interessante face a este tema da Coroa Norte, por si só já é muito significativo de olharmos para uma zona um bocadinho limítrofe, de interseção entre concelhos e para lá de algumas vias e infraestruturas importantes, de alguma forma fazem uma espécie de fronteira sobre o centro de Lisboa. Julgo que estes 4 pontos têm a ver com as conexões, com o papel das infraestruturas, do encarar o espaço público como uma espécie de outra infraestrutura, elaborei um bocadinho mais à frente, e também das ideias ou valores ou modelos de espaço público que nós poderemos até imaginar com este tipo de territórios. Sobre a questão das conexões, e olhando aqui para esta imagem tirada do Google Earth, estes territórios são territórios para lá, portanto, da segunda circular, para lá do eixo norte-sul, antes do Grande Vale e da Grande Depressão, Odivelas e Louras, não é? Junto à estrada de circunvalação, na antiga estrada militar, são territórios com alguma fragmentação, são territórios que essa fragmentação tem a ver com estarem para lá dos limites da cidade formal, que quase poderíamos dizer que é a segunda circular e agora o eixo norte-sul, não é? Estão entre estas grandes vias de circulação, cujo sentido de desenho e de implantação vai um pouco para lá da construção dos lugares em si próprios, ou seja, são vias e infraestruturas que servem a outros lugares, outras temporalidades, muitas vezes para lá dos sítios que servem ou dos sítios que atravessam, constituindo-se muitas vezes com quase um lugar com barreiras físicas. Portanto, esta questão das conexões, das infraestruturas, do território que é feito com integração de vazios, que constroem quase como uma topografia feita pelo homem, que sobrepõe as topografias existentes e cria muitas vezes descontinuidades, células com descontinuidades e impasses, é um tema, pronto, para mais conhecido. De algum trabalho que fiz como projetista e também que escrevi, há alguns exemplos de tratamento deste tipo de territórios, como por exemplo a intervenção
feita no âmbito do Cassem-Polis, na reconversão daquilo que nós na altura chamávamos como uma espécie de cidade acidental, uma cidade que ia sendo construída de uma forma relativamente orgânica, e que foi necessário tratar conexões, não é? Prolongar malhas, estruturar vazios, não é? Para terem um determinado significado. Muitas vezes espaços abandonados que eram reconvertidos em espaços de um determinado uso, ou pelo menos lhes era dada uma dimensão de um uso outro, para lá do simplesmente expectante, não é? O configurar ou reconfigurar morfologias que estão sugeridas por um desenho foi feito sem um planeamento ou sem um planeamento morfológico de base, não é? Portanto, é um tema que eu julgo geral que é subjacente. Este tema está também muito ligado às questões das infraestruturas, que é um território, como, como vimos, não é? Em que o peso das infraestruturas são super locais, é muito potente, desde o aeroporto até elementos como a segunda circular, o eixo norte-sul, não é? E aqui temos uma imagem de um estudo que foi feito para a Câmara Municipal de Lisboa, de um projeto mesmo, não é? Que chegou a um determinado ponto até de concretização, mas acabou por não ser concretizado, em que não só a questão, que é uma das questões deste estudo, que tem a ver com os atravessamentos da segunda circular, era encarada, estas possibilidades de ultrapassar a segunda circular e dela não constituir um limite para o centro da cidade, mas este estudo ia um bocadinho mais longe, não é? Este projeto dos paisagistas implicados, os paisagistas implicados, um bocadinho mais longe e repensava a própria fisionomia e o próprio caráter do próprio eixo infraestrutural, que é uma situação especialmente enriquecedora face a múltiplas discussões que nós temos hoje em dia, tem a ver não só com as questões da continuidade, como também as questões da ecologia, da qualidade dos espaços. Não é? Eu diria que, para lá desta sugestão de transformação, quer pelo atravessamento, quer pelo próprio caráter em si, há também uma outra possibilidade que tem a ver com o próprio caráter urbano que estes eixos podem vir a ter, nomeadamente a segunda circular, porque, enfim, ele tem um caráter de ruptura, não é? Tipo, não constitui frentes urbanas. Mesmo neste caso das torres de Lisboa, as torres estão apartadas do eixo de circulação. Ou seja, segunda circular, será que o caminho dela, pelo estruturo, socorrendo-nos também de outras cidades infraestruturais associadas à mobilidade, como a própria diversidade dos tipos de mobilidade, do incremento do transporte público, poderá ela no futuro ter um caráter diferente para lá também das facilidades de atravessamento? Poderá ela no futuro ter até em alguns dos seus pontos um caráter de não via rápida a ser implementado? Isto tem a ver, naturalmente, com encarar o espaço público também como uma infraestrutura. Seja uma infraestrutura para modos de mobilidade, suave, enfim, a mobilidade pedonal, simplesmente, mas também olhando, por exemplo, da Expo, e parte do nosso trabalho aqui no Ministério tem sido olhar também para a tipologia de morfologia de espaço público após a grande evento da Expo 98 e para várias circunstâncias, quer do ponto de vista normativo, quer do ponto de vista dos próprios valores do projeto, não é? E uma das coisas que temos debatido e temos apoiado é a ideia do espaço público como uma espécie de possibilidade ou reformulação do espaço público, absorvendo outros usos, né? Estão associados, por um lado, à mobilidade, mas também estão associados ao desfruto do espaço enquanto tal, não é? Como prolongamento do espaço da habitação, não é? Estabelecendo aqui um contraponto interessante, enquanto as casas são cada vez mais produzidas, não é? Tem cada vez mais artefactos, cada vez mais equipamentos para ser um espaço de individualidade, de conforto e recolhimento, não é? O espaço público permite uma sociabilização ampla, não é? Permite também um uso que é um uso relativamente novo, que é o uso do tempo de lazer, não é? Associado ao desporto, associado à cultura do corpo, e isso são valores interessantes, não é? Que têm também uma dimensão infraestrutural. Mais uma vez, nunca sei, no espaço público, achar isso usado como um valor para desenhar circunstâncias como, por exemplo, o Parque da Ribeira das Jardas, em que se transformou o problema
associado às cheias e associado também àquilo que eram as traseiras do edificado convencional, porque a frente dos edifícios era virada para a rua tradicional e as traseiras eram para as linhas de água, e essa ordem, essa lógica foi invertida, não é? Criando um espaço público, que é um parque, onde se inverte a lógica de frente e traseira. Aqui outro trabalho que eu também participei, neste caso também com o Arquiteto Risco, com o Arquiteto Salgado, com o eixo central, o Alto Lumiar, muito próximo aqui no coração da vossa área de intervenção, em que o que se tentou fazer foi um equilíbrio entre modos de transporte, modo de transporte individual, modo de transporte coletivo, o automóvel e o autocarro, mas também a possibilidade das ciclovias e do movimento a pé, mas o espaço público também tentou conquistar espaço, mesmo no canal de circulação, para usos que nós não conseguimos, usos de lazer que nós não conseguimos ou não queremos fechar, tentamos criar uma espécie de amplitude de espaço. Criou-se também área suficiente para que o território pudesse, o terreno, o solo, enquanto interface, não é, com o chão e entre o limite daquilo que é pisado para um determinado tipo de deslocação e aquilo que é permeável, que nos permite um tipo de estadia, pudesse acontecer, constituindo uma espécie de hipótese de habitabilidade renovada, não é? Incluindo espaço para as árvores crescerem, para criar um ecossistema ou outro. Isto tem a ver, lá está, com a infraestrutura, que serve a múltiplas funções, incluindo o lazer e, neste caso, também os sistemas ambientais. Tudo coisas que, de alguma forma, foram enunciadas e trabalhadas a partir dos anos 90, em várias intervenções, incluindo a Expo. Isto leva para um corolário, que é o quarto ponto, a seguir à necessidade de estabelecer conexões num território fragmentado, em que os vazios e os espaços expectantes existem, não é? Em que as infraestruturas, elas próprias, têm que ser repensadas, ou têm que ser absorvidas pelo espaço urbano e ser dialogantes com o espaço urbano, sendo que o próprio espaço público é visto, nesta perspectiva, como uma infraestrutura multidimensional, não é? Que acolhe questões como a mobilidade, mas também questões como o ambiente, questões como a deslocação, mas também questões como a estadia. Isto leva para uma ideia de espaço público. Qual será a ideia de espaço público destes territórios, não é? Será que será o tipo de intervenção convencional, não é? Das grandes arquiteturas dos grandes gestos? Será que será um tipo de espaço público que replica o espaço público da cidade dita solidificada por alguns investigadores, na cidade pavimentada, com as calçadas extensivas, ou com os novos pavimentos de Lisboa, mas extensivos, pontuando algumas árvores? Ou será uma intervenção mais igualmente sistémica, mas feita por uma sucessão de intervenções mais suaves, não é? Por exemplo, olhando aqui para esta fotografia dos anos 70 e 80, não é? De um uso de um espaço público, neste caso a praia, que é um espaço natural, não é? Mais uma vez a questão do corpo e de usarmos o vazio como um espaço quase para ver, não é? São algumas ideias que eu acho que podem ser interessantes para a construção, não replicando o sistema de espaço público do centro de Lisboa em territórios periféricos, não. Obviamente não há praias na Coroa Norte, também não há sistemas de água, como por exemplo aqui no concurso de Vila Moura 72, no posto da equipa do Pedro Vieira de Almeida, quando foi de lugar, mas há esta dimensão que se trabalhava nestas cidades turísticas de uma exploração da vida. Não é? Como é que isto poderá também ser feito no território mais interior? Eu termino com esta última imagem da Malagueira e da intervenção coordenada pelo arquiteto Álvares nos anos 70, em que há uma absorção das próprias descontinuidades e da própria fragmentação através da assunção dos vazios nas suas geometrias, eventualmente até um pouco mais fragmentadas, e no trabalho do vazio como, não como a tal cidade solidificada, como alguns paisagistas dizem, mas como um espaço verde em que há espaço para alguma naturalidade e quase com alguma reminiscência histórica em relação, já não tanto aos sistemas de pavimentação, mas mesmo aos sistemas naturais. Ou seja, uma cidade mais claramente inserida nos sistemas topográficos,
em que usa os vazios como hipóteses de estabelecer continuidades com sistemas outros, do ponto de vista morfológico, e introduzindo usos mais indistintos, eventualmente, mais ligados à cultura, seja do corpo e do uso do espaço aberto, quase numa dimensão de parque. Não é? Isso pode ser interessante a vários níveis, quer para estabelecer uma nova fisionomia do espaço público, quer para tratar questões como a sustentabilidade, o controle da água, o controle da temperatura, com outra escala e dimensão. Não é? Também olhando para fatores como a manutenção, que são sempre difíceis nestes espaços, não é? Mas pelo menos de algum ponto de vista, como ponto de vista dos recursos hídricos, possam ser mais autossuficientes, não é? Portanto, termino dizendo então que sugiro, ocorre-me sugerir e pode ser útil para este estudo em todas as áreas, né? Seja na questão da segunda circular, ou no eixo Eras-Galinheiras e na transposição da Alta de Lisboa, este grande vazio do aeroporto, que questões muito importantes como as conexões e a articulação do território, né? Mas que ela pode ser feita a várias escalas e com vários elementos, né? Em que as infraestruturas, a infraestruturação do território, de facto, é crucial, né? E que, enfim, nós temos assistido a várias propostas também aqui em Lisboa, tentativa de reconversão de grandes infraestruturas para dar-lhes um caráter mais urbano, mais integrado nas malhas urbanas sobre as quais elas, enfim, atuam ou se sobrepõem. Encarando também o espaço público como uma infraestrutura que tem um outro caráter, não é? Um caráter até de lazer, no último caso, até de extensão direta da habitação, com qualidades que muitas vezes ajudam a contrabalançar algumas deficiências ou exiguidades até da própria habitação, mesmo em termos de espaço, como prolongamento de espaço de estar, ou como infraestrutura de suporte, por exemplo, a coisas muito pequeninas como parqueamentos de bicicletas, ou até mesmo com uma ambição redobrada como potenciador de capacidade de reserva de água, ou mesmo de produção de energia, através de dispositivos que podem ir habitando o espaço público. Isto leva a questionar se o próprio desenho destes espaços, dos seus limites morfológicos e dos seus sistemas de pavimentação, pode, olhando para a história, estabelecendo continuidades sobre aquilo que é os limites, sistemas e morfologias de Lisboa, pode ainda assim tentar especular um pouco sobre soluções que possam ser aplicadas neste grande território de uma forma semi-extensiva, mas que não impliquem a tal ideia de replicar o sistema do centro extensivamente. E com isto desejo um bom trabalho e fico curioso de ir a ver quais são os resultados para, enfim, enriquecermos todos o nosso património sobre estes temas, discussão sobre estes temas. Muito obrigado.